Graças a Deus, aqui, Pastor Sérgio Soares, com o nosso canal, nosso seminário IBEC, Instituto Bíblico de Ensinamento Cristão, preparando hoje o pregador de amanhã. E hoje queremos trazer algumas dicas para ajudar você no que tange a questão da pregação, tanto antes, quanto durante, quanto depois da pregação. Vamos lá? Dicas de ouro para um dia da sua pregação. A primeira coisa que eu quero orientar você é leia o texto que você vai utilizar na sua pregação no mínimo 3 vezes. Por quê? Existem algumas palavras de difícil pronúncia, existe a questão de vírgula, pontuação, e nós sabemos, se nós não fizermos menção da questão da pontuação, a gente acaba matando o texto, não dando a ideia que o texto quer passar. Então é muito interessante, para que você tenha um domínio maior do texto quando você vai pregar, você ter lido ele pelo menos umas 3 vezes. Até porque quando você tem dificuldade na leitura, você começa a gaguejar, isso traz nervosismo. Com o nervosismo você trava e aí vai só piorando as coisas. Então, a primeira dica para você é realmente conhecer, né? Ler bastante, no mínimo 3 vezes o texto que você vai ser pregar. Segundo agora é uma dica, é a segunda dica, porém dividida em várias partes. Segundo é, antes de você pregar, ligaram para você, te convidaram num culto, no meio da rua, não importa, convidaram para você pregar, primeira pergunta que você precisa fazer, tem tempo para pregação? Por que é preciso você saber o tempo? Sabendo o tempo, você vai saber a dimensão do esboço que você vai pregar, para você que caminha com a gente aqui no IBEC, sabe da questão do esboço, não é isso? Se você não conhece, no final vou deixar o contato para você se inteirar e saber mais sobre isso. A questão da roupa também. Ah, pastor, terno não prega. Terno não prega, mas existem igrejas que têm as suas metodologias e nós, enquanto pregadores, não estamos aqui para contestar nada disso. Nossa função é compartilhar a palavra de Deus. Então, você pergunta qual é a roupa, se precisa de terno, gravata, esporte fino, e você fica... Porque é muito melhor você saber se você precisa de terno ou não. Por quê? Se não precisa, você vai sem. Se precisa, você vai com. Se por acaso você esqueceu de perguntar, você vai com. Ué, pastor, por quê? Se chegar lá, precisar, você já está com ele. Se chegar lá e não precisar, é só você tirar, ok? Então, muito interessante a questão da roupa. Tipo de culto é para você saber se é libertação, se é doutrina, evangelismo. É muito importante, porque quando existe um tipo de culto, automaticamente a palavra tem que acompanhar essa direção para que tudo caminhe dentro da liturgia daquela igreja onde você foi pregar. Então é muito importante a questão do tipo de culto. Saber se tem um tema previsto também, porque às vezes a pessoa te chama para um culto de libertação e diz que o tema do culto são os 7 mergulhos de Naamã. Então eles querem ouvir sobre aquele assunto. Então é muito interessante estar atento a isso aí, quando o culto tem tema, que já trabalhamos muito essa questão do sermão temático. Você que não conhece o módulo temático, depois também vou deixar o contato para você entrar em contato, você vai gostar muito. E o convite, o apelo, se você pode fazer. Aquele finalzinho, né? Convite, o apelo, que as pessoas dão nome diferente, que é convidar a pessoa para entregar a Jesus, a vida para Jesus. Às vezes você não pode fazer isso, às vezes isso compete ao pastor local. Então é muito interessante você saber se você pode fazer isso ou não. Terceira dica, notifique seu pastor desse compromisso. É muito bom caminhar debaixo de submissão. Toda vez que eu saio, minha agenda, meu pastor sabe, caminho com a bênção dele. É muito importante nós não perdermos essa essência, né? De nos acharmos independentes. Não, é muito bom caminharmos debaixo dessa submissão. É um conselho que eu dou para você. Quarta dica, poupe sua voz o quanto for possível. É muito importante no dia da sua pregação você poupar a voz. É teu mecanismo, né? É tua ferramenta de trabalho. Então poupe sua voz. É muito interessante você comer maçã. Ela aditiva as cordas vocais. Água na temperatura ambiente, sem muita água gelada, porque isso causa um impacto muito forte nas cordas vocais e isso pode atrapalhar você na hora da pregação, ok? Chega o mais cedo possível na igreja, se você poder sentir o ambiente da igreja, se familiarizar, daí você saber se tem músico tocando, se vai ser playback, e as outras coisas inerentes à questão da pregação, ok? Prenda o seu esboço com no mínimo 3 clipes. Por quê, pastor? Aquele ventilador tufão que às vezes fica um de cada lado no altar, sopra e sopra o seu esboço para muito longe, e aí é constrangedor, vergonhoso, fica nervoso e atrapalha. Então, é simples. Você já compra aí 3 clipes daquele grande, deixa na sua Bíblia preso ali.
O dia que você for pregar, você faz seu esboço, prende ele ali e pronto. Você não vai ter problema nenhum com essa questão de ventilador. Segunda dica para o dia da pregação é ter em mente quais tópicos eliminar caso o tempo seja diminuído. Isso é muito importante, isso é muito comum. Queria que você entendesse isso. Não deveria ser, mas as igrejas normalmente te dão 40 minutos, mas depois, na hora, devido às múltiplas oportunidades, você já deve ter visto isso, você acaba vivenciando uma situação de que você procura lá e cadê o tempo que te deram? E acaba não acontecendo. Então, é muito importante você gravar teu esboço, que aí você sentiu que vão diminuir o seu tempo, e só vão te avisar isso na hora, é claro, né? Você já vai ali diminuindo o seu esboço, dimensionando aquilo que você vai e o que você não vai falar. Isso é muito importante, tanto para você aumentar o seu tempo de pregação, caso te deem mais tempo, quanto a diminuir. Mas com certeza a questão de diminuir ele é muito mais comum. Terceira dica é: ache o local do relógio da igreja. Isso é importante demais. Por quê? Porque você chega, já vê logo a direção do relógio. Ah, pastor, mas eu levo o meu de pulso. Sim, tudo bem. Mas ficar toda hora olhando para o pulso não é tão comum. O que você faz? Achou o relógio da igreja, o local dele? Ok. Você vai pregando, e já que a gente não olha para um local só durante a pregação, você sempre vai estar passando seus olhos pelo relógio, sempre, né? Entendendo a hora que você começou, sabendo a hora que você vai acabar e entendendo o tempo que você ainda tem para poder falar. Essa dica é muito importante para obedecermos a questão do horário quando somos convidados. E agora a dica de ouro durante a pregação. Durante a pregação, querido, assim que você se assomar ao púlpito, você vai agradecer a Deus e agradecer a vida do pastor local, de quem te convidou. Isso é ética, isso é muito importante, tá? Então você vai fazer isso, vai se apresentar e vai correr tudo bem. Segundo, se você tem algum material de trabalho, faça isso antes do culto, ok? DVD, livro, enfim, material que você usa para poder abençoar seu ministério, apresente isso antes da pregação de forma sucinta, não seja tão, se alongue muito não, porque acaba enfadando o povo e o foco, que é a palavra, acaba se perdendo. E aí no final, você notificando ao pastor local, ao dirigente, ou meter mesmo você dá aquela gente, e ó, você que se interessar pelos nossos livros, vou estar lá fora com material, claro que isso previamente conversado, né, alinhado com o pastor local, para que não hajam dificuldade, porque eu já tive a chance de pregar numa denominação, e quando eu cheguei lá, eu já estava, quem me convidou sabia, mas aí eu não expandi essa questão dessa informação, e aí o corpo diaconal não quis deixar eu filmar o culto, não quis deixar eu colocar o material para poder ser vendido, enfim, aí foi meio constrangedor, ficou tudo resolvido, mas são coisas que podem ser resolvidas antes, você pode resolver essas pendências antes. Terceira é, fale pausadamente, isso vai ajudar você a conter a ansiedade e combater o nervosismo. Quanto mais rápido você falar, maiores as chances de você errar. Isso é fato, então tente cadenciar, principalmente você que está começando. Ah, pastor, mas eu sou pentecostal, sou avivado, eu sei. Mas por estar começando, a tendência de quem fala rápido é errar, é de se confundir, de se perder. Então vem numa cadência, dá aquele pico, vai lá em cima, volta, entendeu? Depois que você tiver hábil, você vai ficar muito à vontade para poder falar com mais ímpeto, né, da palavra de Deus. No início é muito interessante que você fale pausadamente para ser inteligível e também para que você consiga não ficar nervoso. Uma outra coisa importantíssima, não olhe o tempo todo para a mesma direção. Isso é muito preocupante, até porque de repente sua palavra está sendo de exortação, pode parecer algo pessoal com a pessoa que está na direção onde você está olhando sempre. Qual é a sugestão? Divida a igreja em 4 fatias, um quarto, né? 4 partes. Aí um quarto, você olha para um lado, você olha para um outro, para cá e para lá, e vai alternando o seu olhar. Assim não fica aquele tom de que você está falando diretamente para uma pessoa só. E mantenha-se calmo caso falte energia. Gente, isso aqui quase não acontece, mas quando acontece é desesperador. Quando você tem um domínio maior do teu esboço, já tem ele gravado na sua mente, facilita um pouco. Mas às vezes faltou energia, você está totalmente dependente do esboço, aí pronto, tua vida acaba. Então é muito importante você ter o conteúdo do seu esboço na sua mente o mais possível gravado. Faltou energia, tem aquele baque, aquele momento, você respira fundo, já tem o teu esboço na mente, isso vai te ajudar muito a caminhar dentro daquilo que Deus te deu, sem se perder e principalmente sem ficar nervoso. Uma outra dica também é, fique atento ao seu tempo de pregação para não passar do horário. Pregador, isso é muito importante. Às vezes a gente se empolga, a mensagem está fluindo, a gente se esquece das pessoas que estão no culto e a hora que o culto vai acabar. Então qual é a direção? Você já tem a noção de tal relógio,
Você sabe qual foi o tempo que foi lhe dado, que foi uma pergunta que você fez lá atrás, lá no início, do primeiro contato quando lhe convidaram. Então fique muito atento à questão do horário. Porque às vezes a gente se apega àquela frase, o Espírito Santo está me usando. Quer frear a atuação do Espírito Santo de Deus. Eu sei, querido. Mas conforme você vai adquirindo conhecimento, e se você for tentar extravasar tudo que você sabe numa pregação, sua mensagem vai acabar meia-noite, 1 da manhã, e vai ser mais do que uma vigília. Então fique muito atento à questão do horário da pregação. Uma outra dica, muito importante também, é a questão do conteúdo e o tempo da pregação. Não se envergonhe, querido, de entregar o microfone, encerrar a sua mensagem antes do tempo que te foi dado. Como assim, pastor? Lhe deram, 40 minutos e de repente você está pregando, chegou a 20, seu conteúdo acabou e aí você fica preocupado, poxa, me deram 40, eu ainda tenho 20 minutos, mas eu não tenho conteúdo, eu vou ficar aqui até... Cuidado. Essa tentativa você pode acabar estragando. Se você te deram 40 minutos e você sentiu que encerrou sua mensagem com 20, entrega o microfone. Porque com aqueles 20 você construiu uma linha de raciocínio. Com os 20 a mais que você já percebeu que não tem mais o que compartilhar, você vai estragar os 20 minutos que você construiu, destruindo com os 20 minutos que você sabe que não tem nada mais para falar. Então não se envergonhe, entrega o microfone e fique bem à vontade. À medida conforme você for amadurecendo, o conteúdo vai chegando, a calma, a tranquilidade, as revelações, tudo isso vai sendo agregado a você e assim você vai ficar muito mais seguro para poder ministrar uma palavra com mais tempo. Agora vamos para dicas de ouro depois da pregação. Pastor, mas eu já acabei de pregar. Tem dica? Tem. Primeira dica é cuidado com a soberba. Pastor, soberba. Eu sou novo convertido. Minha primeira pregação. Querido, não precisa de muito para uma pessoa se tornar soberba. Não precisa ter milhões de reais para a pessoa começar a andar de nariz empinado. Então, cuidado com a soberba. Por que eu estou te dizendo isso? Você vai pregar. E aí Deus vai te usar, porque Deus é bom, Deus tem um interesse muito forte em nos abençoar, nos dar graça, unção no nosso ministério da palavra. Deus te abençoa, pronto. A soberba entra e aí começa a ouvir um monte de situações ligadas à soberba. Logo em seguida eu coloquei que não se acha o melhor da sua igreja, que você é melhor que o seu pastor, que você não consegue mais ouvir qualquer um, isso é muito delicado. Eu lembro assim que eu comecei a fazer meu bacharel em teologia, né? Aí nossos professores mestrados, bacharéis, pós-graduados, doutorados, homens assim que vivem para a palavra. Quando eu chegava na igreja local, onde eu encontrava gente que era pedreiro, mas pregava, gente que era vendedor, mas pregava, e Deus usava, aí meu ouvido ficou, não, eu vivo num ambiente onde... Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a soberba não só está ligado ao fato de eu me achar o melhor. Às vezes eu me acho que as pessoas são inferiores ao ambiente onde eu estou, ao ambiente acadêmico, de um seminário, desse curso que você está fazendo, enfim. Então, muito atento a essas questões para você não se perder. Não é isso? E o pior de todos também eu coloquei, que é quando você acha que não tem mais nada para aprender. Não, eu cursei, eu estudei, eu não tenho mais nada para aprender. Isso é um perigo muito grande, porque, querido, grave uma coisa. Quanto mais eu sei que não sei. Quanto mais eu aprendo, mais eu descubro que eu preciso aprender. Então, muito atento a essas questões pós-pregação, porque a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. E a bênção de Deus nunca vai caminhar na vida de um pregador que se torna soberbo. Bem, foi muito bom passar esse tempo com você. Esse é o IBEC, Instituto Bíblico de Ensinamento Cristão. E eu quero deixar essas dicas para você. Ouça, agregue na sua vida, fique atento. Talvez algumas vão te confrontar muito, mas é para o seu bem, é para o nosso amadurecimento, para que nos tornemos veículos, ferramentas usadas poderosamente por Deus, ok? Fico com mais essa aula. Beijo no seu coração, graça e